Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícia do Fogão. Não tivemos o vídeo de 5 da manhã, peço perdão, mas ontem eu estava exausto depois da live. Quem viu a live aqui percebeu, minha voz estava, a garganta estava machucando já, incomodando, eu estava já cansado. Então vamos ao vídeo agora, já deve entrar umas 10h30 da manhã. André Jardim desembarcou no México e falou em o objetivo ser o tetracampeonato, já dando alguns indícios, não cravou ainda que não vem, pode ser um despiste, pode ser uma despistada, jogou pra galera e tal, mas pode ser já uma indicação de que ele não venha. Ferrou, e agora? Estamos atrasados com o planejamento? Calma. O Botafogo segue entrevistando vários técnicos e não está parado esperando o Jardine. Se ele não aceitar, pode ter certeza que amanhã ou até hoje à noite mesmo devem surgir outros nomes aparecendo aí com negociações ou vazamentos de empresário dizendo que foi sondado tal, entendeu? Deve rolar isso aí. Temos até hoje, e hoje, quando diz domingo, é até meia-noite, né? Então ele pode dar resposta a hora que ele quiser. Ele tem aí o domingo para pensar. Mas temos aí um indício de que pode ser que ele não venha. Então o Botafogo está no mercado procurando outros técnicos. Entre outros assuntos que a gente vai tratar aqui nesse vídeo de hoje, tá? Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Área de membros, temos 4 planos de membros, R$3, R$5, tem outros mais caros de 15 e por aí vai, mas com 3, R$5, que é menos que uma coxinha hoje em dia na rua, uma coquinha KS, né, de vidro, você economiza um desses dois por mês, no mês inteiro, um só, você economiza num dia, você já paga o plano de membros e ajuda demais aqui o canal nessa época de férias aí que tem pouco conteúdo e tem menos engajamento, menos views. Com isso entra menos grana pro nosso bolso, é um trabalho como outro qualquer. Então ajuda aí quem faz um bom conteúdo a vocês, que vocês curtem, não curtem? Não dá essa moral pra gente. Dito isso, bora pro vídeo. Vamos trazer a participação de Pedro Neville com as últimas atualizações da Central do Mercado. Pedro, em primeiro lugar, boa tarde para você. E para a gente começar o seguinte, André Rizek, nosso colega, trouxe ontem uma apuração envolvendo o Luiz Henrique, né? Que o desejo de Textor seria envolvê-lo em uma negociação com a Premier League, né? Com a Inglaterra, o futebol inglês. Boa tarde para você, bem-vindo. Em que pé que está essa situação aí envolvendo Botafogo e Luiz Henrique, hein? Tudo bem, Zé Maurício, Lofredo, boa tarde para vocês, boa tarde a você que nos acompanha aqui no Sport TV ao vivo. Pois é, o John Textor pretende negociá-lo com um time da Premier League, da primeira divisão do futebol inglês. Algumas propostas estão aparecendo e o valor seria de, no mínimo, para começar a conversa, 60 milhões de euros, o equivalente a 380 milhões de reais. A princípio, John Textor tentou convencer Luiz Henrique a ficar no Botafogo pelo menos até o meio do ano, para ele disputar o Super Mundial, só que o jogador está decidido a voltar para a Europa. A princípio voltaria para o Lyon, outro clube de John Textor, mas com essas propostas chegando do futebol europeu, a gente ainda não sabe quais os clubes, segundo a apuração do nosso André Rizek. O Luiz Henrique está decidido sim a jogar no futebol inglês. Então ele que fez 55 jogos e 12 gols nessa temporada, foi eleito o Rei da América pelo jornal El País, nesse prêmio mais importante e tradicional do futebol sul-americano, está de partida e o torcedor do Botafogo agora observa esses dribles, esses gols, essas jogadas de Luiz Henrique já com uma pontinha de saudade, porque ainda que não oficialmente, ele já se decidiu a sair do Botafogo, Zé. E põe saudade nisso, né, Lofredo? Veja só, aí a gente está falando de um dinheiro muito grande e de uma possibilidade muito boa, dependendo do clube também, tá? Que é Premier League. Ir para o Lyon, e nós falamos isso durante a semana, ir para o Lyon e jogar no Botafogo, não há a menor dúvida que é melhor para a carreira de qualquer jogador brasileiro, na atualidade, jogar no Botafogo. Disputar Libertadores, disputar os títulos, jogar o Super Mundial, enfim... Não tenho a menor dúvida. Seria um movimento estranho ele sair do Botafogo e ir para o Lyon. Eu não sei, ainda que o Lyon dispute a Liga Europa, eu não sei o quanto ele seria mostrado para o grande mercado europeu. Agora, a depender do clube inglês? A depender do clube inglês, sim. Agora, se também for um clube inglês só para fazer um negócio, para entrar na Premier League,
para jogar naqueles times que jogam lá atrás contra os grandes, em contra-ataque, pode até ser que ele aproveite bem a oportunidade. Outros brasileiros já fizeram isso, foram para clubes menores e conseguiram se destacar, mas também é uma dificuldade. Também não é fácil, não. Só que aí com esse dinheiro fica difícil, viu? Sublinhando, né, Pedro? 60 milhões de euros, né? O que dá aí 380 milhões de reais na cotação atual, né? Hoje. Exatamente. E tem mais notícia do Botafogo, já é outra coisa. Porque segunda-feira já é outro valor. É muita do jeito que grana. tá, né? Enfim. E com o John Textor E o precisando Botafogo de dinheiro, tá né? procurando Isso. treinador. Tem isso. Manda ver aí, Pedro. O que tem de treinador aí? O Botafogo está mirando o André Jardine. Primeiro vamos falar do Arthur Jorge, que agora é oficial. Ele já acertou a rescisão com o Botafogo e foi anunciado pelo Al Rayyan. O John Textor também queria muito a permanência dele. A gente tem aí a notícia, o comunicado oficial do Botafogo. Botafogo e Arthur finalizaram o acordo de rescisão e depois disso já teve o anúncio com o Al Rayyan, o clube do Catar. O treinador Arthur Jorge disse nas redes sociais que agora leva o Botafogo no coração. E até vou ler um trechinho do que ele publicou. Disse o seguinte, ó: não há história sem coragem, às vezes, de mudar de onde estamos bem. Falou também que vai ter carinho sempre pela maneira como foi recebido aqui no Botafogo. Chamou os torcedores de donos da glória eterna e agora vai encarar esse novo desafio. E agora quem chega para o lugar de Arthur Jorge? O alvo do Botafogo e de John Textor é o André Jardine, ele que está muito bem no América do México, já ganhou 3 títulos nacionais por lá seguidos, está tentando o 4º, que seria inédito na história do clube, já é apontado ali no México como um dos maiores da história do América do México, recentemente renovou o contrato e por isso é muito difícil tirá-lo de lá. Ele já ouviu a proposta oficial do John Textor, dono da SAF do Botafogo, gostou, mas tem essa questão de ele estar comprometido com o time mexicano nesse momento. Al Rayyan, vamos começar falando então da saída do Arthur Jorge, né? O Al Rayyan já anunciou, inclusive, o Arthur Jorge hoje, então já é oficial. Ontem houve a rescisão de contrato e hoje já houve o anúncio do novo clube. O Al Rayyan é o 8º colocado de 12 posições possíveis no Campeonato Nacional do Catar. É um movimento visando um reconhecimento financeiro. Acho que o Arthur Jorge esperava algo mais do Botafogo. Queria uma valorização por parte do Botafogo. Não surgiu nesse período. As partes foram se desentendendo, havia uma proposta, e essa proposta já estava rolando há algum tempo. E assim, não se põe para negociar a proposta que você não quer aceitar, né? Você não chega lá no patrão e fala assim, tô pretendendo ir para outro. Não tá, porque alguém pode chegar e falar, vai, né? E mais ou menos assim, o que aconteceu é que ele tinha interesse de aceitar essa proposta e apresentou para o Botafogo demorou para se acertar em relação ao que queria, e talvez não quisesse também a valorização que o Arthur Jorge pretendia, porque igualar propostas é muito difícil. Quando vem uma proposta desses times, fica muito difícil para qualquer clube brasileiro. Mesmo o Botafogo, a gente sabe que tem valores, está girando valores muito, muito altos, então fica muito difícil igualar. Mas poderia haver uma compensação que fizesse ele pensar também no lado esportivo. Talvez não tenha existido de modo que ele quis, e aí ele vai abrir mão do lado esportivo. Ele vai havia uma questão da multa, né, Pedro? 3 milhões de euros que houve, inclusive, pelas informações que a gente tem de quem cobre o Botafogo, uma compensação. Em vez de pagar a multa para o Botafogo, o Al Rayyan pagaria os bônus, né, que o Arthur Jorge levou pelas conquistas com o Botafogo. Pois é, tem isso também e tem a decisão já do Arthur Jorge de se transferir depois de conseguir todas as metas esportivas, né? Já era uma relação que andava um pouco desgastada já entre o treinador e o próprio dono da SAF do Botafogo, e isso ficou evidente por algumas pinceladas ali de, como é que a gente pode falar assim, de demonstração nas redes sociais de que havia uma insatisfação de parte a parte, seja por fotos publicadas pelo próprio John Textor exaltando o elenco e ali naquele momento não citando o Arthur Jorge, ou então por Arthur Jorge, de fato, no final dessa jornada, já depois do Mundial de Clubes, não esconder que ele já estava pensando em outras possibilidades, não esconder que estava
pensando em possibilidades do mundo árabe. Então, esse finalzinho, apesar de toda a glória que Arthur Jorge conquistou no Botafogo, teve um pouco de desvio ali, de acertos entre as partes. Além disso, assim, tem essa questão que é sempre uma saída, depois de uma conquista. Conquistou o brasileiro. Veja que coincidência. É um técnico português que na mesma temporada conquistou o brasileiro, conquistou a Libertadores e foi embora. E o Arthur Jorge vai se transformar no Jorge Jesus do Flamengo. O Arthur Jorge vai ser para o torcedor do Botafogo o que é o Jorge Jesus para o Flamengo. Sempre que o Flamengo vai mais ou menos, alguém vai lá e lembra, olha como era o Flamengo do Jorge Jesus. Sempre que cai um técnico no Flamengo, depois tem que trazer de volta o Jorge Jesus. Onde é que está o Jorge Jesus? Vamos ver como é que está o contrato. Vai ser a mesma coisa. Então, para ele vai sair muito por cima. Ainda que ele tenha assim, ele não se desentendeu com a torcida do Botafogo. O torcedor pode até ficar chateado por ele não querer continuar, aceitar uma proposta que é vantajosa financeiramente, mas isso vai acontecer. Ele sai muito por cima com suas conquistas e ele vai ficar marcado na mente do torcedor do botafoguense. Bom, neste momento, o Botafogo virou essa página e precisa encontrar um novo treinador e fez o primeiro caminho oficial para isso, né? Oficializando, ou o primeiro caminho formal, oficializando essa proposta para André Jardine. O próprio Textor entrevistou o treinador, que gostou do que ouviu, que gostou dos termos colocados e agora fica de avaliar. A gente também não sabe exatamente o valor da multa para tirar o André Jardine lá do América do México, ele que já é tido como um dos maiores treinadores dessa equipe e que a gente conhece e reconhece aqui no Brasil pelo título olímpico, né, Lofredo? Ele quem comandou a seleção brasileira na conquista dos Jogos de Tóquio 2020. Esse é o trabalho dele no futebol brasileiro, que não é, inclusive, um trabalho no futebol adulto, né? A Olimpíada é uma equipe sub-23, com 3 atletas acima de 23 anos. Óbvio que são todos jogadores já no profissional, mas não é um trabalho também de clube. De clube ele tem trabalhos em categoria de base e foi interino no São Paulo durante um período. Ou seja, ele ainda tem uma carreira muito curta, embora seja uma carreira curta de sucesso, porque também ganhar a Olimpíada não é fácil. Se fosse fácil, a gente já tinha vencido há muito tempo. O Brasil conseguiu um bicampeonato. Para a última Olimpíada, o Brasil não foi. Então, há uma dificuldade de ganhar a Olimpíada. Ele tem esse sucesso na carreira dele, que não é um trabalho de clube, completamente diferente, então é difícil de comparar, mas ele já tem um sucesso internacional no futebol que a gente sabe que é de bom nível, que é um campeonato forte, que é um campeonato que atrai jogadores de outros países, da América do Sul, é um campeonato que tem uma relevância no cenário mundial, em questão de disputa, em questão de competitividade. Então, ok, é um currículo, mas talvez não seja um nome muito forte para num caso de um abalo inicial, não conseguir dar continuidade. A gente está falando de um Botafogo hiper ultra vencedor, o Botafogo mais vencedor desse, assim, até do pós-Garrincha mesmo, né? É a maior glória da história do clube, né? A conquista da Libertadores. Nos anos 60, ainda que a gente tenha o Botafogo ali no final dos anos 60 para cá, sem dúvida, o maior Botafogo da história, né? E provavelmente o maior Botafogo da história. Mas esse vai ser um desafio muito grande para qualquer técnico. Então, qualquer instabilidade pode gerar uma pressão muito grande para um técnico que tem pouco nome no mercado. E aí ele vai ter que ter a sustentação do John Textor. E vem aí o Super Mundial, né? Que será disputado nos Estados Unidos no meio do ano. Muito bem, a gente segue acompanhando também este caso. Agora a gente vai com as notícias do Botafogo em busca do seu novo treinador. É o nosso amigo Cícero Melo, quem chega ao Sport Center com as informações. Fala, Cícero. Olá, fã de esportes. Agora é oficial. O campeão brasileiro, também atual campeão da Libertadores da América, o Botafogo, já não conta mais com o seu treinador português, Arthur Jorge. Nesta sexta-feira, o treinador e o Botafogo fizeram em comum acordo a rescisão do contrato de trabalho. Arthur Jorge acertou para ser o novo técnico do Al Rayyan do Catar, contrato até 2027. O acerto foi da seguinte maneira: Arthur Jorge ainda tinha bônus a receber pelos títulos conquistados
contratados no Botafogo, mas teria que pagar ainda para sair uma multa de cerca de 19 milhões de reais. Como os dois valores se equivalem, o acerto foi esse e ele deixou o clube alvinegro. Agora o Botafogo está negociando com o treinador brasileiro André Jardine, que já foi campeão olímpico com a seleção brasileira e atualmente dirige o América do México desde junho de 2023, há 19 meses. O contrato dele com o clube mexicano vai até 2027. Depois de uma entrevista com o dono da SAF do Botafogo, John Textor, o Botafogo fez então uma proposta oficial para o treinador. Só que o clube mexicano, que tem muito dinheiro, não quer deixar de contar com o seu treinador. As negociações continuam e poderemos ter novidades a qualquer momento. Em relação a contratações, dispensas, o Botafogo está negociando com o Santos Futebol Clube a contratação do zagueiro Jair, jovem promissor de 19 anos. O jogador, que em princípio só queria ir para a Europa, aceitou a proposta do Botafogo para jogar no Rio de Janeiro. Para liberar o Jair, o Santos quer uma quantia alta em dinheiro, cerca de 10 milhões de euros. 63 milhões de reais, o Botafogo tenta diminuir um pouco essa proposta e mais 3 jogadores que o Botafogo cederia ao Santos. O atacante Tiquinho Soares, o zagueiro Lucas Alter e o volante Danilo Barbosa. Outro jogador que interessa ao Botafogo, que está negociando com o Dínamo de Moscou da Rússia, é o meio atacante Bitelo, aquele mesmo, ex-Grêmio, 24 anos de idade. O Botafogo já fez uma segunda oferta oficial de 13 milhões de euros, cerca de 82 milhões de reais, sendo que o clube russo recusou também esta segunda proposta. Estão de saída do Botafogo vários jogadores. Os dois principais que vão fazer muita falta. O atacante Luiz Henrique, que vai para a Europa, ou para o Lyon da França, ou para um clube da Inglaterra. E o meia argentino Almada, que está indo também para o Lyon da França. Não tiveram seus contratos renovados e já estão deixando o Botafogo. O meia e volante Tietê, o zagueiro Pablo, o lateral esquerdo Marçal, o zagueiro Adrielson, o meia Eduardo, que já acertou com o Cruzeiro, o lateral esquerdo Hugo e o goleiro Gatito Fernandes, que retornou para o Cerro Porteño do Paraguai. O retorno das férias e o início da pré-temporada para o time principal do Botafogo será no dia 14 de janeiro, 2 semanas de preparação até a estreia no Campeonato Carioca, que só vai acontecer na 6ª rodada. Dia 29 de janeiro, uma quarta-feira, o clássico no estádio Newton Santos, diante do Fluminense. Enquanto isso, um time alternativo vai disputar as 5 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E a estreia já é no próximo sábado, dia 11 de janeiro, no estádio Newton Santos, às 4 horas da tarde, contra a equipe do Maricá. Boa, Cícero Melo trazendo o noticiário completo do Botafogo aí pra gente. E a apuração do Luciano Borges, aqui da ESPN, ele conversou com o André Jardine e o André Jardine de fato confirma essa proposta do Botafogo e diz que até amanhã ele deve dar a sua resposta ao Botafogo, se aceita ou não essa proposta. Esse então o retorno do André Jardine aqui para nossa produção, para a apuração aqui da ESPN. Vamos aguardar até amanhã, então, é o que o Jardine nos promete. Neste domingo ele deve definir se aceita ou não essa proposta do Botafogo. Fato é que no México, acho que 1 ano e meio mais ou menos que o Jardine está por lá, muito campeão já também no América, fazendo campanhas históricas dentro do clube. E o Jardine também tem algumas histórias aqui no futebol brasileiro, falando mais ainda em base, foi campeão com a nossa seleção olímpica, enfim. Mas quando teve oportunidade de times profissionais, principalmente no São Paulo, né? Não foi muito bem visto, não foi muito bem aceito. Eu acho que assim, todo profissional evolui, né? No dia a dia você aprende. O Jardine não é fácil, né? O Campeonato Mexicano tem boas equipes. Cresceu muito nos últimos anos. Agora, nós não sabemos, eu confesso que não sei, eu dei uma olhada, assisti alguns jogos, aí vi sistemas táticos, né? Hora joga num 4-3-3, hora num 5-4-1, 4-4-2, ele alternou muito, né, esses sistemas táticos, mas de acordo com as características também dos seus jogadores. Eu, particularmente, não, assim, eu acho difícil ele chegar, né, porque ele também está num clube
sendo muito valorizado, ele fez história, ele vai chegar aqui e ele vai ser confrontado com a performance do Arthur Jorge, ele vai ser comparado, as pessoas esperam que ele consiga fazer com que esse Botafogo jogue da mesma forma, mas nós estamos acabando de ver o noticiário, 11 jogadores saíram, 11, 12 jogadores. É um time já que vai ser muito mudado. É um time muito mudado, você vê, Almada não vai jogar e Luiz Henrique. Esses dois caras, nos momentos mais difíceis do Botafogo durante o ano, especialmente nessa última fase, né? Esses últimos em 10 jogos, 10 dias, 4 finais. Né? Esses caras foram os grandes jogadores do Botafogo. Os dois principais. Os dois principais jogadores, né? O Savarino. Sim, o Savarino, mas esses caras foram... O Almada cansou de pegar a bola e daqui, deixa eu fazer aqui. A jogada do primeiro gol. Ele faz tudo. A movimentação do Almada e o que ele fazia em campo. Então, assim, ele vai ter que refazer uma equipe que a expectativa já está lá em cima, né? Com outros jogadores. Nós estamos falando só de saídas. Ninguém chegou alguém chegou no Botafogo? Não, mas acho que vai chegar, até porque o Textor falou, né? Lembra que ele tinha falado, ele prometeu, acho que já prevendo, não, já sabendo que jogadores seriam negociados e deixariam o Botafogo, ele dá a entrevista, não me lembro se depois do título da Libertadores ou do Brasileiro, falando, olha, o torcedor fique tranquilo que para cada saída vai ter uma entrada no mesmo nível. Então, assim, óbvio, o Botafogo tem condição para isso, tem dinheiro para isso hoje em dia. A questão é o encaixe dar tão certo, porque às vezes, por melhor que seja, e o Botafogo tem um departamento, né, de avaliação e de scout muito bom para chegar à conclusão sobre quem contratar, mas por melhor que seja a sua escolha, a gente sabe que o futebol tem as suas imprevisibilidades. Encaixa em todos os aspectos. O trabalho do Arthur também encaixou muito bem. Assim, eu queria só... Desculpa, João. Não, vai lá. Não, eu queria só colocar uma situação aqui que eu particularmente... Assim, estou tentando entender muitas coisas, assim, tentando falar com algumas pessoas. Ele está dando 50 milhões por Lyon, né? Ah, cara. Sim, isso daí. Só que quem está entrando? Quem vai chegar? Ele quer vai 60 pagar milhões no Luiz Henrique. No Luiz Henrique. Ele quer 60 milhões de euros no Luiz Henrique. Mas para a Inglaterra. Para a Inglaterra, exatamente. E se não for para a Inglaterra, o Luiz Henrique e o staff já falou que vai para o Lyon, não vai permanecer. Ou seja, ele 24, 27, né, o Almada, e 24 o Luiz Henrique. Sim. Ele vai repassar isso para o Lyon. É Savinho ou Jefinho? Desculpa, o Jefinho. Jefinho saiu daqui por 10 milhões para o Lyon e volta por 5. Isso. Como é que funciona isso? E o Lyon que está com um problema lá o Lyon ele tem que pagar, se não me engano, 530 milhões, porque na França a legislação e a lei do futebol é diferente. Você tem o contrato de 30 jogadores, então você tem 500 milhões, você vai custar o teu ano. Você vai na federação, você deposita 500 milhões e a federação faz o pagamento, justamente para evitar futuros problemas. E o Textor até agora estava com problema lá com o Lyon, né? Exato. Assim, risco de rebaixamento e tudo mais. Eu acho que assim, é claro que existe uma engenharia financeira... Eu perguntei, Jean, porque eu fico imaginando a cabeça do torcedor botafoguense. É que eu acho que assim, neste momento, a gente precisa... não é fácil, né? Eu acho que é meio paradoxal, assim, porque por um lado, sim, o torcedor botafoguense não pode, né, assim... reclamar. Se você olhar para o contexto do Botafogo pré-Textor e para o contexto do Botafogo hoje, você vai dizer, não vai poder reclamar de nada, né? Nunca vai poder reclamar de nada, porque era um Botafogo que penava, às vezes, para permanecer na primeira divisão, e hoje é um Botafogo campeão sul-americano e campeão brasileiro. Então, nesse aspecto, você pode dizer... Cara, então não dá para reclamar de nada, deixa ele salvar o Lyon com o dinheiro dos jogadores do Botafogo. Porque, basicamente, é isso. Existe uma engenharia financeira ali, e eu imagino que baseada em conceitos legais ali, que eles consigam justificar legalmente essa... Às vezes são truques que você dá, né? Quer dizer, dentro da legalidade, mas você acha brechas para poder fazer certas movimentações, até porque... as ligas e os países têm regulamentações diferentes em relação ao fair play. Aqui a gente não tem, por exemplo, essa questão. Então ele pode contratar quem... A gente não tem, não adianta ficar reclamando do Botafogo, ou do Bahia, ou do Flamengo, ou do Palmeiras, que são todos casos completamente diferentes um do outro. Do Cruzeiro agora. Do Cruzeiro agora. Enquanto assim, a legislação permitir... O exemplo que você deu do Pedrinho, da Leila do Cruzeiro, é o John Textor no Botafogo. Ele já é ídolo. E aí não interessa. O torcedor já tem nome tatuado, o torcedor já tem nome de animal de estimação com o John Textor, e tem mesmo. Agora, vai chegar uma hora
que eu acho que assim, com o passar do tempo, vai tudo depender dos resultados, porque é claro que se o Botafogo não segue ganhando, vão falar, pô, mas e o dinheiro do Luiz Henrique, e o Almada, e não sei o quê. Quer dizer, óbvio que essa cobrança ela pode vir num determinado momento. Mas hoje eu entendo também o torcedor do Botafogo só sorrir e aproveitar o momento maravilhoso que ele vive. E acrescentando, né, o que o próprio Textor prometeu, de que vai fazer contratações mais ou menos do mesmo patamar, embora isso não seja, claro, garantia do mesmo nível de rendimento. Eu acho que euforia à parte, Jean, dentro disso que você está falando, existe até uma confiança também do torcedor nesse trabalho, né? De entender que hoje o clube é estruturado de uma forma diferente. Tem essa turma do scout, a gente discutiu aqui ao longo da temporada inteira quantos jogadores vieram nessa análise de mercado do Botafogo e deram certo aqui, e, enfim, né? O Igor Jesus, talvez um dos principais Barbosa, aí. Igor Jesus. Exato, então assim, eu acho que existe até essa coisa de, peraí, o nosso scout está trabalhando. E não eram jogadores óbvios, né? Não eram óbvios e também porque não eram... o Luiz Henrique era meio óbvio. Assim, não eram caras óbvios, não eram caras ali vistos pelo... Exato. O Luiz Henrique foi disputado por vários times, mas os outros não, né? Então... O Luiz Henrique foi no cheque. Isso, o Almada também. Tava a questão do Flamengo, do Fluminense, ninguém vai pagar a vista não, então tá bom, eu pago. Luiz Henrique, vem aqui. Eu acho que existe até essa questão. E ainda puxando nisso, né? A gente começou o assunto aqui falando dessa questão do Jardine. Me lembro o Jardine, ele surge aqui no futebol brasileiro trabalhando com base como um dos grandes técnicos, promessas dessa nova geração de treinadores. Ele ficou com alguns carimbos que ele levou para si, né? Disso que a gente estava falando. Aí o Zé fala, poxa, mas todo mundo evolui, com certeza ele já trabalha diferente e tal. Eu acho que muita gente pode olhar e falar, mas o Jardine, na procura do Botafogo... Mas aí eu já vejo o Botafogo também correndo para outros nomes, para outras coisas, saindo daquele vício que o futebol brasileiro tem de girar em torno da mesma coisa. Mas o Jardine é uma escolha técnica, né? Exato, de ter aquele perfil, de ver um perfil que se encaixa dentro do que hoje o Botafogo se chama de seu perfil de jogo. Isso, análise de mercado, ela olha para treinadores também. E o Jardine, acho que não dá para contestar o trabalho que ele faz no México, mas assim... Eu, sinceramente, vou muito na linha do que o Zé falou, se eu sou o Jardine. Óbvio que o cheque pode fazer a diferença também, porque dinheiro o Botafogo tem de sobra. Então, assim como o Jesus falou que o Luiz Henrique foi no cheque, o Almada foi no cheque, o Jardine pode ser no cheque, pode ser na grana que você oferece. No cheque a gente está bem... Tudo bem. O pior é que... Fala, Zé. O pior é que o Jailson foi ele. Mais novo, o cheque tá ali, ó. No cheque. Ele nunca descontou um cheque, mas ele fala do cheque. Ele nem sabe o que é um cheque. Você preencheu um cheque na vida do Jailson. É verdade. Mas é porque eu lembrei do cheque, né? Mas sim, vocês têm razão. Era uma dificuldade para contar zero e corta aqui. Vocês têm razão. Aí você cruzava para não ter nada, né, Zé? Assina atrás ou não assina? Para não deixar escrever nada depois. Por os risquinhos. Isso daí eu só lembro da minha mãe, que às vezes deixava lá o preencher, mas eu não lembro nada mesmo, não. Mas assim, para o Jardine é um desafio, de fato, assim, eu sempre digo isso para qualquer um que assuma um clube depois que o clube, em qualquer lugar do mundo... Já ganhou, né? Ganhe a competição continental e o brasileiro e a Liga Nacional, então, ganhou nacional. Cara, o que mais você vai fazer? Hoje você está falando as coisas, eu estou lembrando do que você falou em outro assunto que vale para o assunto pertinente agora. Por exemplo, o que você falou dos créditos. Porque o Jardine está com crédito no América do México. Como você falou do Campeonato Mexicano disputado, nenhum treinador tinha sido tricampeão no México até então. No mexicano. No mexicano, ninguém. O Jardine ganhou 3 vezes o campeonato. Agora são 6 taças em 18 meses. Ele tem crédito. Só que se ele fizer essa troca, se acontecer no cheque, ele fizer essa troca, ele já chega, não tem crédito. Não, ele não tem garantia nenhuma. Não tem nada. É 0-0. É aquela coisa, né? E a pressão justamente o contrário. Exato, ele vem na pressão de segurar um trabalho campeoníssimo, né? Então, naquela desconfiança. Já vem na pressão do estadual, Mas se ele também faz a coisa acontecer, pra ele e pra carreira, bom, claro, né? Aí volta pro Brasil, né? Volta pro mercado, né? Um mercado hoje poderoso para contratar técnicos. Por exemplo. A gente vê que se o Abel Ferreira, por exemplo, não foi contratado pelo Sporting, por quê? Ele ia ter que diminuir o salário. Por quê? Isso daí, eu achei isso impressionante. O Sporting não tem a menor condição de pagar o que o Palmeiras paga chegou a ser ventilado também.
também. Vai ter que diminuir o salário. Não, o mercado acaba indo para o mercado que está pagando muito. Os salários de treinadores aqui no Brasil, a gente já estava falando no Sport Center semana antes, né, antes da semana do Natal, que é papo de $1 milhão para lá. Sim. Você não está falando de nada abaixo. Aí quando veio essa questão do Abel Ferreira, o Abel Ferreira, se fosse para o esporte, ia ter que diminuir o salário. Eu fiquei pensando aqui, eu lembro que o Bruno estava aqui no México, eu não sei como eles fazem o cálculo, se é em dólar, se é o dinheiro... Ele ganha bem também no América. Não sei assim, também como é que... Mas acho que o Botafogo tem condições de... Eu só não lembro, o América está no Super Mundial? Você lembra? Acho que não. Tanto você já está exigindo muito da minha memória. Da minha memória é complicado. Eu posso ver aqui, eu ajudo aqui. Vamos buscando. Porque eu acho que assim... Eu acho que não. Isso também... É óbvio que esse campeonato é um campeonato especial, é um campeonato que rende uma visibilidade legal para todos os profissionais que forem participar dele, né? Com os maiores times do futebol europeu, então... Também não está. Então, pronto. Pode ser mais um argumento, além do cheque do Jailson. Vamos chamar de cheque do Jailson. Cheque do Jailson. Pode ser um outro argumento também interessante, apesar dessas questões todas que manter o padrão do Arthur Jorge não vai ser fácil para quem quer que chegue. Tem que ter fundo esse teu cheque. Vai ser difícil. O Arthur Jorge vai ser a mesma sombra para mim, até pela história, assim, o período, né? Não o encantamento e tudo mais. Senão eu vou colocar isso daqui e vou falar lá, nossa, você comparou. Vai se acostumando. Mas a questão, assim, do que o Arthur Jorge fez com... Tô aprendendo, vai se acostumando. Mas do que o Arthur Jorge fez com o Botafogo, por exemplo, o próximo treinador vai ter sempre o fantasma do que depois do Jorge Jesus no Flamengo. Todo treinador que chegou no Flamengo depois, você não estava jogando igual o Jorge Jesus fazia, você tem os mesmos jogadores, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. O próximo treinador que chegar no Botafogo vai ser a mesma coisa. O Arthur Jorge jogava com 4 atacantes. Por que você está jogando no 5-4-1? Por que você está jogando com linha de 5, com 3 volantes, se o Arthur Jorge jogava com 4 atacantes e dava 7? Esquece. Tem que jogar pra frente. Ele sai sem dar a chance, né, de você cogitar, porque foi muito o que aconteceu com o Jorge Jesus, né? Parecia que se o Jorge Jesus continuasse no Flamengo, o Flamengo ia empilhar todas as Libertadores e brasileiros que existissem. E acho que não seria bem assim, né? O próprio começo do trabalho já não tinha sido maravilhoso. Mas quando você sai assim, né? Você sai nesse momento depois de 2 conquistas desse tamanho, sem dar chance para os maus resultados, sem dar chance... Mas não tem jeito, essa ideia vai ficar, entendeu? Porque, vamos pegar o exemplo do Abel de novo. Se o Abel sai agora, ninguém vai discutir a qualidade do Abel, ninguém pode ser maluco de discutir tudo que o Abel fez pelo Palmeiras, mas ele pelo menos sairia depois de um ano em que ele conquista apenas o campeonato estadual, né? Então, já talvez não fique aquela loucura. Ainda assim, quem chegasse para substituí-lo ia ser um... Imagina isso daí, substituir o Abel Ferreira no Palmeiras. Você vê, não é nem todo mundo é o Arne Slot, que chega no Liverpool depois do Klopp. E encaixa e a vida flui, e aí você fala, o que está acontecendo? Impressionante. É Monterrey, León e Pachuca, os representantes do México no Super Mundial. Aí você lembrava que tinham vários mexicanos. São 3, não temos o time do André Jardine. Então, fica também aí o aguardo essa da dica nossa... pro Jardine. Hashtag fica a dica, gente. Oferecer, né, ô Jardim? Super Mundial tá aí. Aqui tem Super Mundial, Você acha que o John já não usou isso também ali na manobra? O calendário do Botafogo é um grande calendário pro ano que vem. Libertadores, Super Mundial. Enfim, amanhã ele ficou de dar o retorno. O nosso Luciano, com certeza, amanhã já manda aquele WhatsApp ligeiro pro Jardim. E aí, qual é que é? A gente segue acompanhando e trazendo a situação também. E aí tem a notícia, né? Com a proposta do Botafogo, André Jardine chega ao México e diz que fica na América do México. Sim, aqui estamos, vamos com tudo. E aí, aqui embaixo, perguntam a ele, né? Ele fala, voltando ao trabalho, muito motivado. Acredito que essa semana vamos esclarecer tudo com o América e faremos uma entrevista coletiva mais organizada. Sim, parênteses, André Jardine fica. Aqui estamos, vamos com tudo, disse André Jardine ao Claro Esportes. Vamos ver aqui o vídeo do André Jardine falando isso aí, da boca dele, pra gente ver o que realmente aconteceu, qual foi a real entonação, as perguntas foram feitas, porque isso diz muito mais sobre o que foi falado do que aspas digitadas aqui num texto, né? O texto não tem entonação, o texto não tem, né, as perguntas feitas para ele, etc. Vamos ver aqui. Vamos aqui assistir o vídeo do Jardine falando, né, a TV mexicana, ao Claro Esporte,
que foi o mesmo que disse que o Jardim não viria mais e tal, e depois ele mesmo negou, ele mesmo disse que não era verdade, a ESPN. Vamos ver aqui qual foi a declaração dele ao desembarcar no México. ¿Queda Andrés Jardine o no se queda? Sí, ya estamos ahí, ya estamos. De la manera más amable. Nada más, pues, saber cómo estás, cómo te sientes. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal las vacaciones? Todo cierto, regresando ya al trabajo y muy motivado. André, también ayúdanos para no especular. ¿Qué sucedió con el tema Botafogo? Creo que esta semana aclaramos todo lá con América y hacemos una colectiva más ordenada ahí para no ser tan rápido aquí. La última nada más. ¿Se queda Andrés Jardine o no se queda? Sí, ya estamos ahí, ya estamos. El tetracampeonato es el objetivo tuyo, me imagino. Vamos con todo, vamos con todo. ¿Hay más André Jardine para el América? ¿Cuánto Claro tiempo? que sí, claro que sí. Hay mucho más. Gracias, André. Então, pessoal, olha só. Vendo agora o vídeo, né? O vídeo. Ele diz que o tetracampeonato é o objetivo, mas não saiu da boca dele. Foi perguntado a ele: e aí, o tetra é o objetivo? Ele, claro. Pode muito bem ser uma desconversada de alguém que não decidiu ainda, que vai chegar em casa, parar e pensar. E como ele mesmo falou, essa semana esclareceremos tudo, daremos uma coletiva, ou seja, ele não cravou nada. Não vou ficar aqui vendendo ilusões. Ele vem ainda assim, calma. Não. Se fosse dizer as chances, tá mais para ficar lá do que para vir. Agora, não é nenhum, nossa, ele cravou que não vem, ou nossa, ele fez juras de amor à América do México, que disse que quer ficar. Não, ele não falou isso. Ele sempre dá uma desconversada e tal, jogando para essa semana a decisão dele. Vamos fazer uma coletiva essa semana para esclarecer tudo mais e tal. E aí, o tetra, o objetivo, claro. Tipo, foi mais uma desconversada, concorda pra sair batido do que outra coisa. Não vi uma coisa tão absurda nesse vídeo como muitos pregaram por aí, não. Muitos estão quase dando como certo que ele não vem. Eu seria mais calmo, mais prudente aí na afobação. Não achei nada absurdo. Eu responderia da mesma forma. Se eu não decidi ainda, chefe, eu sou profissional daquele clube. Eu sou do Botafogo. Tô entre sair e ficar. Não decidi ainda. Cheguei no Rio para me representar. Vou decidir hoje, amanhã, sei lá. Eu não vou dizer que vou sair. Cheguei para trabalhar e tal, tamo aí. Vamos focar nos objetivos e vamos trabalhar, chegar, conversar com o pessoal e ver o que ele vai decidir. Foi isso que ele fez. Então não vi nenhum absurdo aqui na fala do André Jardine, não. Ele, claro, não deixou muita informação positiva pra gente. Mas também não achei que ele foi muito incisivo na declaração dele, não. O não pode vir, mas ele não veio ainda. E o Hugo, né, que teve esse imbróglio aí dele pro Vitória, aí depois o Ceará querer ele para envolver na negociação com o David Ricardo, né? Vai David Ricardo, zagueiro do Ceará, vem o Hugo e tal. Qual foi o impasse nisso? Botafogo assina empréstimo de Hugo com Vitória e vai mudar termos de negociação com o Ceará por Davi Ricardo, ou seja, o Hugo vai mesmo pro Vitória, né? O Botafogo cogitava envolver Hugo na negociação com o Davi Ricardo com o Ceará, mas o lateral esquerdo preferiu ir para o Vitória, é o que eu sempre falo. O Botafogo pode querer envolver quem ele quiser em negociação. Se o jogador não quiser ir, ele não vai. Foi o que eu falei do Danilo Barbosa. Danilo não vai para o Santos, então esse negócio com o Santos deu uma melada e tem que renegociar os valores, quem vai e quem fica, porque se o jogador não quer ir, ele tem contrato, ele fica. Citei o caso do Rony já algumas vezes aqui. O Palmeiras quer negociar o Rony, mas o Rony não quer sair do Palmeiras, então ele não sai. Só sai quando terminar o contrato. E ponto final. Então o Hugo preferiu ir pro Vitória. Ele vai pro Vitória, não pro Ceará. E informação do canal do TF. A gente sempre traz o TF aqui no canal. É um ótimo canal, ótima fonte de informação sobre o Fogão. O contrato com o Vitória já estava assinado pelo jogador, mas o Botafogo... mas não pelo Botafogo. Com a preferência do Hugo, o Glorioso assinou o documento e ele já pode ser anunciado pelo rubro-negro baiano. Desta forma, o Botafogo precisará mudar os termos de negociação com o Ceará, pelo zagueiro Davi Ricardo, de 22 anos. O Glorioso já havia feito uma proposta inicial de 1,2 milhões de dólares,
7,4 milhões de reais, segundo o jornalista Vene Casagrande. E essa é a informação. Hugo vai para o Vitória, que ele jogue muita bola lá. Hugo é um lateral de potencial, não é pro nível do Botafogo, não é pro nível do Palmeiras, do Flamengo, de times que brigam por títulos. Mas para esse time médio / pequenos do Brasileirão da Série A, joga fácil. Série B, escolhe camisa. Então, o Hugo, tomara que ele renda muito lá e que nos gere uma boa venda futuramente, né? O Hugo tem potencial, é jovem e acho que será vendido mais dia, menos dia para um outro clube brasileiro. Ou até para um time de Portugal que adora pegar jogadores jovens medianos e potencializar, melhorar eles no futuro lá em Portugal. Esses Rio Ave, né? Sporting Pina, esse time pequeno de Portugal assim. E o Botafogo não desiste de Bitelo e deve fazer nova proposta após o Dinamo Moscou recusar a oferta de 82 milhões de reais. Né? Tá aqui a notícia. O Botafogo não desistiu de Bitelo e deve fazer nova proposta, segundo reportagem do GE neste sábado 4 de janeiro. 2 propostas já foram formalizadas e rejeitadas pelos russos. A primeira oferta foi de 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, no dia 28 de dezembro. Depois disso, o Glorioso ofereceu 13 milhões de euros, 82 milhões de reais, como havia sido noticiado pelo TF. Sempre o TF, nosso carequinha TF. O Botafogo e os representantes do Bitelo já sabiam que o Dinamo Moscou faria jogo duro, mas sua saída já era algo pré-acordado caso os confrontos entre Rússia e Ucrânia não cessassem. Isso aí foi um acordo dele indo para lá. Tava rolando esse confronto. Deve ter um acordo ali pré-estabelecido de que se continuar a guerra ele podia sair depois de um tempo. É tipo o Luiz Henrique com o Arthur com John Textor, né? Depois eu quero ir para tal lugar e tal. A diretoria alvinegra já tem acertado as bases salariais com os representantes do jogador, que deseja voltar ao Brasil para ficar mais perto do radar da seleção brasileira. Então o Botafogo já acertou tudo com o Bitelo, falta definir aí com o Dinamo Moscou quais serão os valores da compra, né? Tomara que dê certo, o Bitelo é um baita jogador, eu sempre falo aqui, repito, eu lembro do Bitelo saindo do Grêmio, eu lembro do Luiz Henrique saindo do Fluminense. O Bitelo era muito mais jogador do que o Luiz Henrique era quando saiu do Fluminense. Então ele tem condição de voltar aqui e suprir Almada, suprir Luiz Henrique com maestria. Gosto muito do Bitelo, tomara que ele venha. Então é isso, pessoal, fico por aqui, espero que tenham curtido o conteúdo. Antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, 3, 5 reais, tem de 15, tem outros valores, cabe em todos os bolsos, tem para os mais ricos, para os mais pobres. Quem quiser ajudar o canal aqui, é só economizar uma coxinha por mês que você já paga o plano de membros. Então, sem mais delongas, obrigado pela audiência até aqui comigo no vídeo, que é longo, eu sei, eu entendo, meus vídeos são muito longos, mas tem muito conteúdo. Então, valeu pela moral, tamo junto sempre, um ótimo domingo pra vocês e até o próximo vídeo.